Olá, pessoas, bem-vindos ao Vinícius Matos Show. Hoje é dia 5 de junho de 2025. Como você está, meu jovem? Quinta-feira. E acredito que todo mundo já sabe o que eu vou falar neste podcast, neste episódio do podcast, porque, né, foi o que acho que a, a maior notícia aí dessa semana, né, que é o caso Léo Lins, o caso Léo Lins, onde ele foi condenado, né, uma sentença para ele ser preso por 8 anos em regime fechado por conta de piadas. Um piadista fazendo piadas é condenado por piadas, uma coisa que é maravilhosa. Eu vou tentar ser breve aqui, eu não vou fazer um podcast de 1 hora, de 50 minutos, porque eu acho que isso é um assunto extremamente estranho você comentar, porque quando você comenta que um cara pode ser preso por causa de piada, não é uma coisa muito legal, não é uma coisa que te dá muito prazer. E eu acredito que eu já. Se você me acompanha, você sabe que o total desprezo que eu tenho pela falta de entendimento que o brasileiro tem nessa questão de liberdade, né? O brasileiro ele não entende muito liberdade, ele não gosta que as pessoas sejam libertas, e ele também ele tem um pouquinho de medo, ele não quer ser responsável pelas coisas que ele faz. Então ele prefere que o Estado dê uma bloqueada nele. Todo mundo sabe, se você me acompanha, você sabe dessas coisas que eu falo. Mas, vamos falar Léo Lins, tá? Vamos falar Léo Lins e vamos falar das coisas que eu sei do Léo Lins e eu vou dar o meu pitaco, meus 2 dedos de prosa. Léo Lins, ele é um cara que faz, provavelmente um dos maiores comediantes de humor negro do Brasil. Eu acredito que seja o único, um cara que praticamente faz apenas piadas de humor negro, piadas que são pesadas, né? E que quem gosta, gosta, e quem não gosta, não gosta, e tá tudo bem, é a sua opinião. E ele começou a ser meio que. As pessoas começaram a bater nele, porque ele era um cara que fazia piadas que são direcionadas. Ele tem uma direção, uma coisa que eu não faço. Eu não direciono minhas piadas a ninguém, porque eu não quero encheção de saco. As minhas piadas são genéricas. Você não fala, eu não vai. Por exemplo, eu não vou fazer uma piada com a Thaís Carla, por exemplo, mas eu vou fazer uma piada com o Gordo. Tem diferença, é uma questão meio jurídica, entendeu? Você consegue entender. Sempre fiz isso achando que ia me blindar, mas eu, Léo Lins, fazendo piada com o surdo e se fudeu. Se fudeu, mas ele falou surdo, a comunidade do surdo atacou ele. E, mas tá bom. E aí, Léo Lins aconteceu um monte de coisa, eu não sei todo o processo, mas teve uma coisa que aconteceu um tempo atrás, que ele foi proibido de sair do estado de São Paulo por conta de piada. Foi uma condenação, uma sentença que fizeram. Falou bem assim, ó, você não pode sair do estado de São Paulo, porque eles falaram que ele podia estar fugindo. Esse não sair do estado de São Paulo, isso são punições de bandido. Isso realmente acontece. Quando o cara faz alguma coisa e você quer meio que mapear o que ele faz, você proíbe o cara de sair da cidade, do estado, dessas coisas assim, porque você vai estar punindo o cara. Isso acontece muito. É a pena restritiva de direito que chama. Você pode pesquisar isso, acontece. Por exemplo, você fez alguma uma coisa, aí você troca a sua pena, a sua sentença, por uma pena restritiva de direito, e tem algumas coisas que você perde o seu direito ali, e aí, a maioria das vezes são 2 anos, você passa aqueles 2 anos, né? Meio que fazendo o que você precisa fazer e depois não tem. Mas o Léo Lins foi proibido de sair do estado de São Paulo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acha Léo Lins proibido São Paulo. Aqui, ó. Limite de humor, até não vou conseguir achar aqui porque tem muita coisa do Léo Lins. Aqui, ó. Bem aqui.
Esse. Ó, nessa época, aqui, Justiça proíbe Léo Lins de sair por 10 dias sem autorização por comentários odiosos contra a minoria. Tá bom, beleza. E aí, passaram-se 2 anos, foi em 2023, ele foi condenado a 8 anos em regime fechado, o que é uma maluquice. O que é uma maluquice. Se você faz direito ou você conhece o direito, você sabe que já começar num regime fechado, um crime para começar já no regime fechado é um crime extremamente pesado, extremamente bárbaro, porque a maioria dos crimes ou já, se eu começo no semiaberto ou no aberto, a maioria, mas já começou no regime fechado, o que é loucura, que é maluquice, o que não faz sentido. E outra coisa que nessa sentença também não faz sentido, que é um erro extremamente grave, isso eu estou falando de direito, estou falando de moral, não estou falando de nada, que aquela lei anti-piada, que é uma lei que você não pode fazer racismo recreativo, é de 2023. As piadas que ele fez foi de 2022. Você não pode retroagir uma lei para piorar a pena de uma pessoa. E foi isso que a juíza fez. Já tem coisa. Você consegue entender? Já tá errado aí. Você não pode pegar uma lei de hoje para atacar ontem. Não, isso não existe. Uma lei só retroage para melhorar a pena de uma pessoa. Então, se fosse o contrário, se em 2022 essa lei tivesse vigente, em 2024 essa lei acabar, ia, ia, pelo fato de melhorar a pena por não ter mais essa lei, a gente ia tirar essa lei. Mas tá bom. Isso aí é papo de direito. Papo de direito, você que é advogado, você que estuda direito, você vai saber o que eu tô falando. Uma coisa que eu não consigo entender é, é que o seu João, a Dona Maria, o seu José, a Dona Irdes, olhar o Léo Lins fazendo piada e ficar ofendidas, eu entendo. Eu consigo entender. Quando são pessoas leigas, eu consigo entender. Só que quando vai para um juiz, que é uma pessoa que você olha, a gente respeita juiz. Apesar de termos, né, nossas críticas, ainda mais hoje, pelo jeito que a judicialização do Brasil está tendo, você olha para um juiz e você fala, o cara é um cara estudado, o cara estudou. Então, esse cara aqui consegue entender o que é e o que não é. E aí quando sai uma sentença dessa, é loucura. Da sentença da juíza, ela fala bem assim, que mesmo tendo palco, mesmo tendo corte, iluminação, produção, ela não acredita ser um personagem. Isso é uma, isso é uma maluquice. Isso é maluquice. Você olha para uma pessoa num show de humor, num palco de piadas, e você levar aquilo ali a sério, não é de uma pessoa muito inteligente. É maluquice. Eu tirei uma piada do meu show pelo fato de pessoas estarem incomodar a minha mulher. A minha piada era bem assim. Vou contar a minha piada. Não é uma piada muito boa, mas era uma piada de tag no meio de um monte de piada só pra ter um ritmo de piada. Mas não é tão boa. A piada era bem assim. Eu me orgulho de nunca ter levantado o dedo pra minha mulher. Nunca levantei o dedo, nunca levantei a mão, nunca fiz nada. Comigo na base da bicuda. Essa era a piada. Isso não é uma piada muito boa, não é uma piada. Tudo bem, beleza. No meio de várias. Eu fazia umas 6, 7 piadas, assim, uma atrás da outra, e essa era uma. Ela ficava no meio, era a piada mais fraca. E o povo ria porque tava no meio. Depois, esse é papo de comediante. Técnica, os caralhos, vocês não precisam entender isso. Eu tirei essa piada do meu show, por quê? Porque pessoas iam conversar com a minha esposa pra ver se estava tudo bem. Se eu batia nela de verdade.
As pessoas iam até a minha mulher perguntar se ela estava bem. E comediante, o cara não é comediante, o cara é um merda aqui na cena. Ele é um bosta, mas ele incomoda pra cacete. Ia falar pra minha mãe, você tá tudo bem? Eu vi que ele fez uma piada ali. Você precisa conversar? Eu tirei essa piada pela chatice, os caras iam enchendo o saco. Eu, eu consigo entender quando uma pessoa que que não entende de comédia, uma pessoa leiga, fique ofendido por piadas. Eu consigo entender. Isso eu entendo. Mas se você é um cara que é comediante, se você é um cara que é um jornalista, se você é um cara que é um juiz, se você é um cara, você tem que entender que é uma piada. É brincadeiras. O brasileiro, ele tá amarrado na comédia de personagens. Para você não levar uma piada a sério, você tem que colocar uma peruca, um dente todo bocaiado, fazer um e aí, bichinho? Tem que fazer uma vozinha, andar meio mancando e fazer a piada. Aí você vai não levar aquilo a sério. Você vai, realmente é uma piada. Mas, se você é um cara que simplesmente tá normal, mas pior ainda, eu uso terno. Quando eu uso terno, tem gente que realmente acredita, pô, o cara tá usando terno. É complicado um comediante hoje de cara limpa, que isso é uma expressão que eu não gosto, cara limpa, isso eu não gosto. Odeio essa expressão. É stand-up, é um jeito. Eu não preciso, mas tá bom. O brasileiro ele ainda não entendeu. Mas eu entendo. Porque o stand-up no Brasil é muito novo. Não tem 20 anos. Não tem 20 anos de comédia. Stand-up no Brasil. Lá nos Estados Unidos, essas mesmas tretas que está acontecendo aqui no Brasil já aconteceu nos Estados Unidos nos anos 50. Lá atrás, nos anos 50, comediantes estavam sofrendo os mesmos problemas que comediantes hoje recebem aqui no Brasil. Está recebendo lá fora também, em outros lugares. Mas a comédia de stand-up é uma arte que nasceu nos Estados Unidos há muito tempo e se espalhou muito depois nos anos 2000, anos 90, 2000. Então, as pessoas estão entendendo agora o que é o comediante stand-up. Eu sou um comediante. Eu sei que falar absurdos vai fazer com que pessoas deem risada. Isso é o meu estilo de comédia. Mas, sabendo que eu falo absurdo, eu também sei que vai ter pessoas que vai ficar ofendidas. Vão ter pessoas que vão ficar bravas com aquilo que eu falo. Só que, para essas pessoas, eu tenho um certo tipo de empatia, porque eu não tenho uma peruca, eu não tenho um charuto gigante, eu não tenho um dente. A pessoa olha para mim e de vez em quando pode ser que ela realmente acredite que eu tô falando. Mas não é isso. Se eu estou num palco de stand-up, num palco de comédia, num teatro ou num comedy club, aquilo que eu estou falando não é verdade. Ainda mais se tem estilo de piada, tem construção de piada. Você vai achar que aquilo não é uma piada, é um comentário. Se tem estilo de piada, construção de piada, as pessoas ao redor estão tudo rindo, você vai achar que o que eu estou falando não é piada? Ah, é um problema cognitivo seu. Você não está entendendo aquilo que o comediante está falando. E tá tudo bem. Você pode ficar ofendido. O problema é quando vai o Estado. Quando o Estado pune. Esse é o maior. Esse para mim a maior questão sobre liberdade de opinião, liberdade de expressão. Quando a gente defende a liberdade de expressão, não estamos defendendo para que você chame um preto de macaco. Não é não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que a gente possa expressar as nossas opiniões e o Estado não nos prenda. O Estado não nos retalie. Isso que é.
Eu poder falar o que eu quiser e o Estado não vir atrás de mim. Esse é o maior pensamento. Eu não estou defendendo que pessoas sejam racistas e pessoas apoiem lá o ditador bigodudo. Do bigodinho, né? Porque não é grande o bigode do cara. E tem o bigodudo também. Ditador ama bigode. Não é isso que eu estou defendendo. Não é isso que pessoas que defendem a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, defendem. A gente quer defender a gente poder falar e quando a gente for dormir, a Polícia Federal não bata na nossa porta às 6 horas da manhã. É isso. Não estamos defendendo partidos, não estamos defendendo racismos, não defendendo os preconceitos. Não estamos. Ai, Vinícius, mas tem gente que vai usar essa liberdade de expressão para ofender pessoas. Eu sei. E isso é triste. Todos nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Tem gente que enfia esse livre-arbítrio no rabo. Faz coisas, faz atrocidades. Infelizmente é assim. Acontece. Mas a gente tem que defender a liberdade de expressão. Porque muitas vezes a liberdade de expressão é um dos únicos direitos que a gente tem, que é o direito de falar. Tem gente que não tem nem direito, nem de viver direito. Que vive em lugares que são subhumanos, que não tem comida, não tem bebida, não tem saneamento básico. Que bosta, assim, ó, passa na sala de estar dele, passa uma bosta assim do vizinho, porque não tem saneamento básico, é tudo encanado. Passa uma merda ali. Você quer falar pra mim que esse cara não pode falar tudo? Ele não pode expressar a opinião dele, porque se ele expressar, ele pode ir preso. Você consegue entender quão importante é a liberdade de expressão? Quão importante? Liberdade de expressão é extremamente importante. Depois do direito à vida, para mim, é um dos direitos mais importantes. É você ter o direito de se expressar, ter a sua opinião, falar o que você quer e não ter o Estado atrás de você. Você tem que entender que aquilo que você fala pode machucar pessoas, pode ofender pessoas. E acontece, é a vida. Você precisa realmente medir suas palavras. Porém, o Estado não deve entrar nessa conversa. O Estado não deve entrar nessa conversa. Não, a não ser se for ameaça, que ameaça não é opinião. Né? Você ameaçar uma pessoa não é opinião, não é uma expressão. Né? Vamos falar, porque tem uns caras aí que é foda. Isso é a liberdade de expressão. Eu defendo a liberdade de expressão irrestrita. Falar o que precisa falar. Para você que não defende a liberdade de expressão, você pelo menos tem que defender a liberdade de expressão artística. Que isso é uma coisa que a gente não deveria nem discutir. Você censurar um artista, ainda mais num país onde a gente vive, um país onde sofreu muito com a nossa ditadura. A gente sabe, a ditadura militar foi uma ditadura extremamente autoritária, que censurava artista, que ouvia música antes de você poder fazer. Então o artista tinha que meio que fazer uns telecoteco, traz pra cá, muda a palavra e tal, pra tentar passar o que precisava passar. Então, a gente tem que defender a liberdade do artista para o artista poder fazer o que ele quiser. Ele fazer o que ele quiser. Por quê? Porque você não pode ter censura. Pode ter censura. Ai, Vinícius, e aquele caso onde aquele cara tava pelado no chão e tinha um monte de criança tocando nele? Aquilo é arte? É. É arte. O artista deve ser punido? Não. O pai e a mãe que levou essa criança para tocar o homem nu deve ser punido? Sim. Mas o artista não. O artista está fazendo a arte dele. Se você é uma mãe e leva uma criança, você consegue entender a diferença? Você consegue entender? O artista está fazendo a arte dele. Agora, se ele pode levar ou não, tem
Tem a idade. Não tem idade? Tem aquela idade? Criança pode entrar nesse filme? Não pode. Tem uma criança, tem uma pessoa usando droga e tem um cara decepando a cabeça. Ah, então não pode entrar. E se entrar? Os pais são punidos. Você sabe disso? Isso acontece. Ah, isso não é liberdade de expressão? Não é. Porque é uma criança. É chato. Tem conversa chata que é difícil de comentar. Mas o artista não deve ser punido pela sua arte. Não deve. Aí, Vinícius, e se a arte do cara for jogar bebês no chão? Você consegue entender? Que de vez em quando tem esse tipo de conversa que eu tenho que conversar com esse tipo de gente. Eu tenho que conversar com esse tipo de gente, porque me incomoda. Então você não pode, por exemplo, o Leonardo DiCaprio em Django. O cara foi um racista. Ele é racista na vida real? Entendeu? Mas eu não estranho que o brasileiro olhe piadas do Léo Lins e ache que ele realmente está fazendo comentários reais. Eu não estranho. Porque o brasileiro, ele briga com o vilão da novela. Ele briga. Ele vê o artista, o ator, que o ator é ali. Ele tá ali. Ele vai lá brigar com o cara. Como se ele fosse de verdade. O brasileiro faz isso. Então, como que eu vou olhar para esse tipo de pessoa e não sentir uma certa empatia? Será que eu sinto empatia? Porque eu não consigo sentir raiva de um povo que é isso, assim. Eu não consigo sentir raiva que um povo que acha que um comediante está falando realmente comentários reais. Não consigo. Eu acho que a gente tem que educar, mas eu não sei o que é. Eu não sei o que a gente pode fazer. Então, isso é o que eu penso desse caso. Extremamente complicado, extremamente chato e extremamente complexo. Que é muito mais complexo do que a gente imagina. Porque o que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, é isso. Não vou falar da arte do Léo Lins, porque todo comediante ou todo artista que vai defender o Léo Lins começa o vídeo bem assim. Não acho as piadas do Léo Lins boas, acho de extremo mau gosto, acho que ele passa do limite algumas vezes, porém, ele não deve ser preso. Ele não pode ser punido pela arte que ele está fazendo. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. E eu falo pra vocês, você não precisa ter essa introdução. Só fala que tá errado. Só fala que tá errado. Você não precisa passar um pano, colocar um paninho quente antes, assoprar antes de morder. Você tem tanto medo assim. Você tem tanto medo de defender um artista que você fica. Mas não vou falar da arte do Léo Nisso. Não vou falar se eu gosto ou que eu não gosto. É isso. Você gosta de rir disso? Você gosta de rir disso? Você gosta de rir. Tá tudo certo. Você gosta de rir. Mas é complicado. É complicadíssimo e eu acho que é isso. Eu acho que esse é a minha opinião sobre o caso. Fico bastante entristecido, bem tristinho, vou chorar bastante. E é isso, cara. É um país onde comediante é levado a sério e político debochado é ok, entendeu? O político é levado na piada. O político faz piadinha no palanque e todo mundo dá risada, entendeu? É complicadíssimo. E eu acho, é isso. Eu não tenho o que fazer. Não tenho muito que esperar de uma nação assim. Esperar de uma nação que ache isso ok. Vejo com bons olhos o futuro? Não. Não vejo. Não vejo mudando até uns 30 anos. Vou continuar no Brasil? Não sei.
Eu gosto muito do Brasil. Realmente gosto. Eu gosto dos brasileiros. Pelo menos dos brasileiros que eu conheço. Né? Não conheço muito gringo pra falar e os gringos que eu conheci extremamente chatos. Que gringo é chato. Apesar de eu não gostar do toque do brasileiro, o brasileiro sabe conversar, o que é legal. Gringo não sabe conversar. Gringo não sabe. É chato, conversar com gringo é chato. Pra ser bem sincero. Mas é isso, cara. Eu espero que reverta. Espero que a justiça olhe esse caso e fala pro cara, peraí, isso aqui é uma maluquice. Eu espero que isso aconteça. Espero que isso aconteça. Espero que o Léo Lins brigue até o final. Não sei como é que ele tira dinheiro. O que é uma outra coisa, esses processos são custosos, porque ele vai pagar advogado, e advogado não é barato, ainda mais no tamanho que ele tá de um advogado que você precisa. Então não é ser barato. Tu tá gastando muito dinheiro, isso que é foda. Algumas vezes o Estado faz isso pra te minar. Ele te processa pra você gastar dinheiro judicialmente, com advogado, com custos judiciais, e só essa pressão ele já te quebra ali. Não pode ser que ele sabe que você tá errado, ele sabe que você tá certo. Ele sabe que você tá certo, mas só essas pressões e só essas custas já pesa na sua cabeça, já pesa em você, e aí você fica meio perdido. E você fica tentando achar saída. E de vez em quando a saída é fazer um acordo que você tem que aceitar uma coisa que você não é. Acontece. Então espero que o Leolins se recupere, espero que ele não seja preso e espero que a arte da comédia seja livre. E quem tem que decidir se é bom ou ruim é a plateia e não um juiz. Porque o Estado não tem que decidir se uma arte é boa ou não. Quem decide é a plateia, é a pessoa. Se as pessoas estão rindo de um comediante, quer dizer que esse comediante é bom. Se as pessoas estão chorando de um ator que faz um drama, quer dizer que esse ator é bom. Não é o Estado que tem que colocar o peso na balança, não é o Estado que tem que colocar a mão na balança e falar se esse cara é bom ou não. Não tem. Ainda mais punir quem ele achar que é ruim. Esse é o pior. Porque o Estado financia artistas que ele acha que é bom, o que eu acho errado, e o artista pune, e o Estado pune artistas que ele acha ruim, com censura e processos, coisas assim. O Estado não deveria fazer isso. O Estado deveria deixar a arte para os artistas. Sempre existiu artistas e sempre vai existir. E sabe por que sempre vai existir artista? Porque o público gosta de arte. Não interessa, seja o cara, seja a estátua prateada no centro da cidade. A gente vai olhar aquilo ali e vai falar, puta que legal. Vou colocar uma moedinha, ele vai mexer assim, né? Pô, esse cara é maneiro. Seja o cara que toca piano no mercado. Sabe quando você vai no mercado, tem um cara tocando piano? Aquilo lá a gente acha legal. A gente vai no barzinho, tem um cara tocando violão. A gente vai num show de comédia, tem um cara fazendo comédia. Num teatro, tem um cara. Arte sempre vai existir. Porque artistas sempre vão existir. Porque plateia sempre vai existir. A gente precisa de arte para viver. E não é o Estado que tem que decidir se essa arte é boa ou é ruim. É a plateia. Certo, senhores? Eu acho que é isso. 30 minutos, tem 29 minutos agora. Eu não vou me estender, não vou falar mais de nada, só vou falar sobre isso. Porque eu acho bizarro, bizarro demais. Mas tá bom. Estou extremamente chateado. De verdade, não é piada, não é ironia, estou realmente chateado mesmo. Acho bizarro mais ainda comediantes que estão atacando o Léo Lins. É estranho demais. Próprios comediantes falando que o Léo Lins deveria sim ser preso. O que é maluquice. Porque hoje você pode estar tudo bem, mas e amanhã?
E amanhã? Amanhã pode ser que o Estado mude. Pode ser que o governo mude. E outra coisa que eu esqueci, que eu lembrei agora. A liberdade de expressão não é coisa nem de direita e nem de esquerda. É uma coisa do Estado contra a população. Sempre foi e sempre será. Porque a esquerda e a direita vão tentar, sim, censurar você. Isso sempre vai acontecer. Porque é o Estado. Quem está com a mão no poder sempre quer continuar no poder. Porque a direita também censurou o Danilo Gentili. A direita censurou o Danilo Gentili por um filme onde o Fábio Porchat ele era um pedófilo. E a direita censurou esse cara, mandou tirar o filme de todas as plataformas. E fez um monte de coisa. Horrível. E a esquerda hoje está fazendo isso com o Léo Lins. Então não é a esquerda nem a direita. Não é nenhum dos dois lados. É o Estado contra a população. Esse é o problema. Então não vem achar que isso é uma pauta de direita ou de esquerda. Não é. Porque a direita é contra, por exemplo, você falar de Deus. Você falou de Deus, ela não quer que você fale de Deus. E a esquerda não quer que você fale, sei lá, de minorias. Chutei uma coisa aqui. Fala de cachorrinhos. Você não pode falar mal. Então não é contra a direita, não é contra a esquerda. Estado contra a população. O Estado nunca vai querer ter uma população livre para se expressar, principalmente. Porque é perigoso, a palavra é perigosa. Porque a palavra dá um tique na cabeça da pessoa e a pessoa fica tipo: nossa, será? Então é isso, senhores. Esse é o podcast dessa semana, de quinta-feira. 32 minutos, tá tudo bem. Léo Lins, você não vai ver isso aqui, mas espero que você esteja bem, que você fique bem. E que, né, não seja preso, porque se o Léo Lins for preso, o próximo sou eu, né? Então, força, Léo Lins. Força, Léo Lins. Então é isso, senhores. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo na sua alma. Aquele do Joia. Tchau.